Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Espiritismo.net, a mais um encontrozinho da noite de hoje. Então, antes da gente começar o nosso tema, vamos fazer uma oração para elevar nosso pensamento e para a gente compreender um pouco melhor a nossa aula de hoje. Então, bora lá. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então, pessoal, como vocês estão vendo aí na telinha aí de vocês, o nosso tema de hoje é sobre o auto-amor. Viver é a melhor opção. Então, primeiramente, o que é o auto-amor? O auto-amor, na prática, é nós cuidarmos do nosso corpo, do nosso espírito, da nossa mente. Agora, por quê? Porque se não cuidarmos da nossa mente, sempre tendo pensamentos ou ideias negativas, nossa mente fica doente, que resulta no nosso espírito e no nosso corpo, e onde ficamos depressivos e podemos entrar, numa depressão. E primeiramente, como cuidar da nossa mente? Tendo bons pensamentos, fazendo todo dia orações, lendo leituras edificantes e construtivas que nos agregam conhecimento, né? Porque se a gente ficar lendo, ou até mesmo quando estamos vendo filmes, séries, noticiários que não nos agregam coisas boas, que nos mostram violência, maldade e entre outros, nós não estamos se amando. Porque vendo essas coisas ruins, nós entramos nessa vibração ruim e ficamos estressados, nós ficamos com esses pensamentos de violência ou de vingança, de acordo com o que estamos assistindo ou lendo, e esses sentimentos são ruins, não fazem bem pra gente. E até mesmo músicas que não passam mensagens boas, né? E uma coisa que a gente também pode fazer é o quê? Meditações. Podemos colocar aquelas musiquinhas lá, relaxantes, calmas, ou até mesmo aqueles barulhinhos, aqueles barulhos de chuva, de mar, daquela onda lá de mar, do vento, e prestar atenção ali. E a gente também tem aquelas tipos de meditações que é tipo como fosse narrada, que uma pessoa tá ali falando, agora você se mentaliza, sentada num banco, que o seu redor está cheio de flores, e aí a gente vai mentalizando e vai indo. A meditação é isso, é a gente prestar atenção no que estamos fazendo e esvaziar a nossa mente de todos os outros pensamentos, a gente ficar ali, botou ali aquela musiquinha lá de barulhinho de mar e ficar lá, nossa, eu esqueci de lavar a louça, ou tinha que ter feito aquele dever lá da escola, da faculdade, não é isso, é a gente prestar ali atenção e ficar ali. E assim a gente está demonstrando amor nós mesmos, porque o trabalho da meditação, a gente vai aprender a controlar nossos pensamentos. Tipo, eu tô indo pensar uma coisa ruim, opa, agora vamos pensar em outra coisa, vamos focar aqui. Agora que eu estava estudando, então eu vou focar aqui no estudo. Não vou deixar outro pensamento vir aqui e esquecer do que eu tô fazendo. É isso, a meditação ela vai ajudar a gente a controlar os nossos pensamentos. E agora? Agora, como cuidar do nosso corpo? Que é o quê? Tendo boa alimentação, fazendo exercícios, não bebendo bebidas alcoólicas, bebendo bastante água. Enfim, tendo uma vida saudável, Por quê? Porque a gente tem que cuidar do nosso corpo. A gente deve cuidar do nosso corpo para que nem mais lá pra frente e nem numa outra existência, talvez, a gente tenha algum problema com o nosso corpo. Por exemplo, se nessa vida eu como demais. Nossa, eu comi muito, até me acabar. Até pode ser que lá na frente eu fique com uma diabetes,
ou até mesmo numa próxima, né, numa outra existência, também posso ficar com diabetes. Ou se fumamos, podemos vir com o nosso pulmão ruim, né, danificado. Pode acontecer isso também nessa existência, mas também na outra. E se não bebemos água, o que acontece com o nosso rim? A gente castiga ele. Então, isso a gente não está demonstrando amor, porque a gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que levar uma vida saudável. E também porque o nosso corpo, ele é emprestado, foi Deus que emprestou pra gente. Nada é nosso aqui na Terra, né? E por que Deus emprestou o nosso corpo pra gente? Para nós reencarnarmos, para nós evoluirmos, tanto moralmente, tanto intelectualmente. Tanto a moral e tanto, né, o intelecto, ele tem que estar juntinhos. E, então, a gente não deve também desprezar o nosso corpo. Desculpa. O meu corpo não é perfeito. Né? Porque não existe corpo perfeito, né? Cada um ganha, né, o corpo que tem, né? Não existe isso. E também a beleza, né? Ter o corpo perfeito não é o importante. O que é realmente importante é o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. É nós aprendermos para lá na frente a gente nem precisar mais reencarnar. Porque quando a gente reencarna é quando a gente ainda, né, a gente não tá lá evoluído, a gente ainda não é um bom espírito. E é isso que a gente deve ser, né? O nosso objetivo é nós evoluirmos. E agora, o nosso espírito, como a gente cuida do nosso espírito? Estudando, fazendo orações, que daí a gente entra em contato com Deus, com os bons espíritos. E uma coisa muito importante é o quê? Fazer a caridade. Por que fazendo a caridade? Já dizia São Vicente de Paulo, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a sensação de quando a gente faz a caridade, o bem-estar que proporciona no nosso espírito. E além do mais, né, fazendo a caridade nos ajuda a evoluir moralmente. Nunca esqueçamos disso. Aí eu vou ler aqui, esse trechinho, só esse trechinho aqui, que é do capítulo 13, do item 12. Cadê que sede bons, amparai os nossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar-se, crescer sua alegria interior, ao relato de um belo sacrifício de uma obra de pura caridade? Então ele fala aqui, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, crescer na alegria interior, ao relato de um belo sacrifício de uma obra pura de caridade? Porque quando a gente faz a caridade, a gente sente um bem-estar, a gente se sente feliz em ver que a outra pessoa ficou feliz e foi a gente que deixou ela feliz. Porque a gente, como tem algum trecho aí que fala que a gente ainda não consegue entender o que é realmente a felicidade, porque ainda a gente está aqui na matéria. Então a gente acha que felicidade, vamos supor, eu ganhei aquele celular que eu queria, eu tô muito feliz. Tipo assim, essa felicidade material que a gente ainda acha que é. Ou a gente tá ali rindo com os amigos, a gente acha que essa é a verdadeira felicidade. Mas não é, né? Aquilo ali é uma felicidade momentânea. E também a gente ajudando o próximo, nós esquecemos os nossos problemas. E também faz a gente perceber que as outras pessoas também têm problemas, às vezes até maiores, né, do que os nossos. Por isso, quando o Chico Xavier ele reclamava com Emmanuel, né, que era o seu mentor, reclamava da dor, né, que ele tinha um problema de olho, às vezes chegava até a sangrar o olho dele. E Emmanuel falava para ele ir para os hospitais. Lá ele via que o seu problema, né, era menor do que outras pessoas. E até esquecia lá do olho dele, porque lá ele fazia caridade. Então ele não tinha tempo para ficar pensando ali na sua dor.
E além de esquecer, ele ficava feliz porque ele via que conseguia pelo menos diminuir, né, a dor que a outra pessoa sentia. Ela se sentia melhor. E isso causa um bem-estar na gente. E mais um dos ensinamentos que Chico Xavier nos passa é numa frase, que é: tudo passa. Então, nada é para sempre nessa vida, tudo é passageiro. E por isso que não devemos ficar sempre lamentando, reclamando, ficar sempre pensando em nossos problemas de uma maneira negativa, para a gente não ficar depressivos e desanimados com a vida, ao ponto de levar a gente a um suicídio. Porque várias pessoas fazem isso achando que, morrendo, elas não vão mais se preocupar com os seus problemas ou vai parar de sofrer, né? Enfim. E como já sabemos, a morte ela não existe. O nosso corpo ele fica aqui na Terra, mas o nosso espírito ele nunca morre. E quando as pessoas agem dessa forma, achando que morreu, acabou, elas chegam lá na espiritualidade e se arrependem. E elas veem na besteira que elas fizeram, porque o suicídio não nos leva a nada, só a mais sofrimento. Então, em vez de ficarmos lamentando, até mesmo culpar a Deus, ficar revoltado com Deus, porque tem pessoas que ficam, porque Deus está fazendo isso comigo, nós devemos aceitar, independentemente de qualquer problema, porque Deus, ele não é culpado disso, até porque se a gente fez alguma atitude errada, vai ser uma consequência acontecer uma coisa ruim com a gente. Se eu, vamos supor, eu taco ali a bola na parede, ela vai voltar pra mim, E também porque Deus, ele não nos dá nenhuma tarefa que nós não possamos cumprir. E essas dificuldades é que nos fazem crescer, fazem nós evoluirmos. E sempre devemos orar, para que sempre os bons espíritos eles possam estar com a gente e nos ajudar a passar pelas nossas dificuldades. Que eles sempre, o nosso anjo da guarda, eles sempre estão ali quando a gente precisa. E tem uma frase de Jesus que ele diz assim: vinde a mim todos vós que estão aflitos, pois o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Por quê? Porque quando a gente sente dor ou a gente está sofrendo, é a causa, é a consequência de uma ação errada que fizemos. Pode ser de outra existência ou até mesmo dessa. E quando a gente se aproxima de Jesus, nós nos melhoramos. Por quê? Porque é com ele que a gente vai mudar as nossas atitudes erradas. Porque é as nossas atitudes erradas que nós sofremos. E a gente tendo pensamentos ruins, negativos, tendo raiva, revolta, mágoa, tristeza, acaba afetando o nosso espírito, que daí afeta onde? No nosso corpo. Como a mágoa. As pessoas que têm mágoa dentro de si, elas podem ficar com câncer. E a raiva pode afetar o nosso fígado. Então, a gente tendo esses sentimentos ruins é uma demonstração de falta de amor com nós mesmos. Então, o alto amor é aquele que trabalha para ser uma pessoa melhor, para encontrar a verdadeira felicidade. Porque a gente se tornando uma pessoa melhor, se tornando um espírito bom, que a gente vai encontrar a verdadeira felicidade. Claro que também não é para a gente se achar superior, se achar melhor que as outras pessoas, porque daí não vai dar certo, porque ninguém é melhor que ninguém. E se amar sem egoísmo. Porque a pessoa que ela é egoísta, ela não se ama, ela ama a posse. E não é isso que devemos fazer. Nem isso foi o que Jesus nos ensinou, E aí, com essa atitude, eu não estou tendo comigo mesmo o alto amor. Por quê? Porque o egoísmo ele é um sentimento de autossatisfação doentia, que faz que as pessoas elas só tenham olhos para elas mesmas e agindo só em benefício próprio. E a caridade, Como é que fica? Porque é preciso fazer a caridade, que nem eu falei antes, para alcançar a verdadeira felicidade. E já dizia Divaldo Franco que o suicídio é a maior prova de egoísmo. Que eu falei antes, sobre aquelas pessoas, que acabam lá ficando depressivas, desanimadas com seus problemas. E aí, já dizia, Divaldo Franco, que o suicídio é a maior prova do egoísmo.
Então, olha onde o egoísmo pode, né, levar a gente. Então, pessoal, agora, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 5, no itens 18 e 20, capítulo 19, em item 3, e no capítulo 27, em itens 7 e 11, tem alguns pontos que tem a ver com o nosso tema de hoje. E o primeiro, né, vai ser o capítulo 5, o item 18. Eu não vou ler o item 18 todo, vai ser só uns pontos aqui que mais chamaram minha atenção. Mas se vocês quiserem, depois vocês vão lá ver, que é bem interessante também aprofundar mais, né, no nosso conhecimento. Então, o desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações, se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é o suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Então, lembra que eu falei lá bem esse capítulo mesmo, que é bem-aventurados os aflitos. Então, Deus nunca põe, né, uma prova, né, uma dificuldade para a gente que a gente nunca consiga, né, executar, fazê-la ali, né? E a gente vai ter uma recompensa, né? E aí a gente vai sentir esse bem-estar, né? Porque a gente vai ver que a gente conseguiu alcançar os nossos objetivos, que é passar de fase, né? Que passar de fase é o quê? Evoluir. E continuando, agora tem esse pedacinho aqui, ó. Bem-aventurados os aflitos. Pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Lembra ali no iniciozinho, aqui que eu falei que, ó, mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações, né? Que quanto mais tarefas, né, que a gente tem, mais os problemas vêm aparecer na nossa vida, a gente, né, a gente vai ganhar uma recompensa com ela. E aqui ele está falando da fé que a gente tiver, ó, da nossa firmeza, né, da nossa perseverança, da nossa vontade, né, da gente ter essa força de passar por essas nossas dificuldades, né, sem reclamar, né, sem ficar deprimido, essas coisas, porque depois a gente, né, vai, ó, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhe faltam na terra, porque aqui a gente não é feliz 100%. E aí depois a gente vai se sentir feliz, vai vir essa sensação boa pra gente. E agora, ainda no mesmo capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, tem o item 20, que é a felicidade não é deste mundo. Ó, então vamos lá. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem, em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentaram amargamente a sua condição de existência.
Ó, então aqui já nesse primeiro parágrafo ele já explica, né, como o próprio, né, o título aqui já diz, né, o subtítulo, que a felicidade não é deste mundo. Então aqui a gente vai passar, né, por problemas, vai passar por provas de dificuldades e então a gente não é 100% feliz, né? A gente só vai ter aqueles momentos felizes, tipo, com amigos ou com questões materiais, a gente não vai sentir ainda a verdadeira felicidade, né? Ó, continuando aqui, ele vai continuar o que ele estava dizendo ali nesse iniciozinho. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte do trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Então, até mesmo aquelas pessoas que têm bastante dinheiro também não são felizes, porque elas também têm problemas, elas têm problemas com a família, enfim, com o trabalho, com qualquer outras coisas. Então, não importa se, né, essas classes, a criança é a melhor fase da vida, a adolescência, a velhice, não, toda fase a gente vai ter problemas, vai ser problemas diferentes. Claro que a gente também vai ter aqueles, né, momentos bons que a gente vai aproveitar, mas a gente, né, aqui na Terra ainda a gente não vai ter essa felicidade completa, né, como eu sempre estou aqui repetindo. Ó, agora nesse parágrafo ele fala assim, ó, no sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente, sem jamais alcançarem. Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Então aqui ele está falando, né, da felicidade, continuando a falar da felicidade, e que ela ainda não é alcançada, né, que nem aqui ele fala, ó, a cuja perseguições se lançam as gerações sucessivamente sem jamais a alcançarem. Porque a gente, né, precisa passar pelas provas para depois vir a recompensa, né, que nem lá no outro item fala da recompensa, o que é? Que a gente vai conseguir a verdadeira felicidade, que aqui ainda na Terra a gente não vai ter essa felicidade 100%. Mas isso não é uma questão para nós nos desanimar, não é que a gente não vai ser feliz aqui na Terra, mas é que vai ocorrer problemas, né, situações que a gente tem que estar preparado para elas, mas essa felicidade é aquela felicidade pura, aquela felicidade que a gente vai, ó, todo dia a gente vai estar feliz, não vai ter nada que vai nos abalar. E agora, lá no capítulo 19, né? Aqui, ó, no item 3, ele fala sobre a fé. O capítulo é a fé que transporta montanhas. Ó, vamos ver aqui, ó. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente sua própria fraqueza, e quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é a prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Esse final aqui, ó, já diz tudinho, ó. Falta de confiança em si mesmo. Então, quando a gente não tem aquela fé sincera, verdadeira e sempre calma, sem partir para agressões, né? A gente vai estar confiando em nós mesmos, a gente sabe que lá na frente vai vir alguma coisa boa, porque aquela frase lá do Chico Xavier que eu falei antes, tudo passa, nenhum problema é para sempre. Porque se a gente reparar, tudo na vida, pode ser até coisa material, um lápis, ele acaba. Uma rosa também acaba, até a própria pilha, a pilha acaba a bateria. Então, assim, nada é para sempre. Então, a gente tendo aquela fé, né, verdadeira, aquela fé sincera, ardente, confiando em Deus, a gente também
já tá aí, já tá dando um passo à frente pra gente evoluir, porque uma das características do homem de bem é também tem que ter a fé, porque sem a fé já pensou, a gente sendo, porque o homem de bem, né? A gente precisa ser um homem de bem pra gente evoluir. Porque já pensou se a gente, né, não tivesse a fé, como seria? A gente seria pessimista. E aí, se a gente fosse pessimista, a gente não seria feliz. A gente não estaria encontrando a gente não estaria caminhando para encontrar a verdadeira felicidade. E se a gente não tem a fé, aí, ó, aqui, ó, é sempre um, ó, peraí. Aqui, ó, a fé insegura sente sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. Então, a gente vai até partir para a violência, a gente vai se tornar uma pessoa violenta, né? E aí, a gente se tornando uma pessoa violenta, a gente não está se amando, certo? E a gente tendo essa fé, a gente vai estar se amando, porque a gente não está guardando sentimentos ruins dentro da gente. A gente vai estar consciente de que, né, vai acontecer uma coisa boa futuramente. E agora, no capítulo 27, no item 7. Ó, então, eu não vou começar no primeiro parágrafo aqui, o item 7, mas aí você, ó, vou começar aqui, ó. O homem, quase no finalzinho, o homem geralmente só vê o presente. Mas se o sofrimento é útil para a felicidade futura, Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. Então, ai meu Deus, quase cai aqui o livro. Então a gente vai precisar sofrer, a gente vai precisar passar por essa dificuldade para né, testar a gente, para ver se a gente é forte, passar com essa prova com dignidade, né, com resignação, para a gente ter a verdadeira felicidade, né? De novo, a felicidade aí é muito importante, né, pra gente ser uma pessoa, né, que se ama. Que aquela pessoa que se ama, ela é feliz, né? Então, por isso, a gente precisa, né, passar pela dor, que nem o cirurgião deixa o doente sofrer a operação para que ele possa se curar. Vamos supor que a gente fez um machucado e a gente vai, né, a gente precisa costurar. Talvez eu nunca precisei fazer isso, mas eu acho que a gente sente, né, uma dorzinha quando ali, né, tá costurando ali a nossa pele. Pra quê? Pra depois a gente se curar, pra depois, né, a nossa pele ali se fechar e, né, depois a gente ficar bem ali, né? Então, é preciso, ó, continuando. O que Deus lhe considerar se pedir com confiança, se pedir com a confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe considerar são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda da ideia que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmo, segundo a máxima, ajuda-te e o céu te ajudará. E não aos que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades. Mas na maioria das vezes preferimos ser socorridos por um milagre sem fazermos nada. E então, se a gente aqui esperar alguém vir nos ajudar, né, ou, né, tipo, alguém ter pena da gente e ir lá ali nos ajudar, a gente não vai aprender. E aí a gente não vai evoluir, e a gente não vai se tornar uma pessoa boa, e aí a gente não vai ter a felicidade, que daí a gente não vai se amar, porque é com a felicidade que a gente vai sentir esse bem-estar e vai, né, se amar, né? Então a gente sempre tem que ser fortes para, né, ter paciência, coragem e resignação para passar pelos nossos problemas. E agora, e o último item, que é o item 11, ele fala assim: pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o vem sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Ele adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando dele se afastou. E assim também pode desviar de si aos males que atrairia pelas suas próprias faltas.
Um homem, por exemplo, sente a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimento. Tem o direito de se queixar-se se não conseguir a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Então, como eu já tinha falado bem antes, a prece. Porque a gente, com a prece, os bons espíritos, o nosso anjo da guarda, ele vai estar ali no nosso anjo, ou ele vai estar ali passando pra gente boas vibrações, ele vai estar ali dando força pra gente passar pelas nossas dificuldades. E assim com a oração, ela é tão maravilhosa, assim, a gente orando do fundo do coração, né, do nosso coração, que ela, né, tira assim, ó, tá aqui falando aqui, ó, e assim também pode desviar de si aos males que atrairia pelas suas próprias faltas. Então, se a gente não orasse, além da gente estar sofrendo, a gente pode fazer algo muito pior, que nem aquela pessoa que se suicida. Ela ali não ora, ali ela fica tão desesperada que ela só vê essa maneira e aí acaba indo para um caminho errado, né? Porque ela acaba indo para um caminho errado, porque ela ainda vai piorar a situação dela. E se ela tivesse orado, né, pedido ajuda, né, para Deus, para os bons espíritos, eles teriam aconselhado a ela, né? Ali eles a teriam aconselhado, não, eles dariam força ali e ela estaria ali firme e forte, né? Esqueceria de tudo, né? Esqueceria não, ela deixaria para lá esses seus problemas, ela veria de outra forma os problemas dela, não de uma maneira negativa, né? Ela veria de uma forma positiva, encarar aquilo dali como um desafio, se desafiar, né? Uma coisa nova para a gente aprender. Então a oração é fundamental para a gente nesses momentos difíceis. Mas a gente não deve orar só nos momentos difíceis. Orar todo dia, né? Quando a gente acorda, agradecer, né? Por a gente estar vivo, por mais uma oportunidade que Deus nos dá, da gente colocar esses ensinamentos, né? Que Jesus nos passou, que é a caridade, né? A lei do amor. E, né? Por a gente estar vivo, a gente acordar só por esse motivo já é grande, né? E quando a gente for dormir, pra gente ter uma boa noite, né? Pra gente dormir bem, pra gente ter bons sonhos, pra não ir pra lugares ruins, pela nossa comida, por nunca nos deixar faltar, né? E por várias outras coisas, né? Então, lá no Livro dos Espíritos agora, tem algumas questõezinhas que estão relacionadas ao nosso tema de hoje. A primeira delas é a 719, quando Allan Kardec pergunta para os espíritos assim, ó, o homem é censurável por procurar o bem-estar? Eles nos respondem, o bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. E não considera um crime a procura do bem-estar, se este não for conquistado às expensas de alguém e se não enfraquecer as vossas forças morais nem as vossas forças físicas. Então, né, como a resposta já diz, não é um crime, né, não é algo errado a gente procurar fazer, né, coisas que nos fazem bem, né, que causa o bem-estar. Só que a gente também não pode abusar, tipo, eu vou fazer plástica no meu rosto, né? Vou fazer algumas alterações no meu corpo e que às vezes pode até levar à morte, né? Dependendo do que a gente for fazer, né? Tendo esses abusos. Assim, que é onde ele até falou aqui. E se não enfraquecer as vossas forças morais, nem as forças físicas. Porque se a gente, tipo assim, ó, for só pensar em fazer mudanças no nosso corpo, porque eu quero ter um corpo bonito, eu quero ter, né, um corpo perfeito, sendo que a gente sabe, né, que isso não existe corpo perfeito, nem, né, um padrão, assim, de beleza. Mas, né, aquelas pessoas que fazem isso, elas não se aceitam. E elas têm que se aceitar, né, do jeito que elas são. E aí, a gente fazendo esses abusos, fazendo essas alterações, a gente acaba esquecendo aqui, ó, as vossas forças morais. A gente esquece, né, o lado moral dessa história toda, né? Então, a gente fazendo isso, a gente acaba esquecendo. E aí, altera, né, as vossas forças físicas também. E agora, a próxima questão é a 920, que é assim:
O homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Os espíritos nos respondem: não, pois a vida lhe foi dada como uma prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Então, como a gente já havia até falado antes, até mesmo no Evangelho, aqui na Terra, né, a gente vai passar por provas, expiações, problemas, né? Então a gente não vai ter essa felicidade completa, sendo que depois, quando a gente se tornar bons espíritos mais evoluídos, a gente vai ter essa felicidade completa. A gente não vai mais ter esses problemas porque a gente já vai ter aprendido, né, tudo que a gente tem que aprender, né? E agora, a próxima questão é a 943. Que Allan Kardec pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Aí os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade, para que aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais. O trabalho nada tem de árido, e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Então aqui eles falam aqui, né? De onde vem esses desgostos? É o feito da ociosidade, da falta de fé. Lembra que a gente falou de fé lá no Evangelho? Então, se a gente não tem aquela fé, né, confiante lá em Deus, né, ardente lá em Deus, né, a gente não acredita em coisas boas mais lá pra frente, né? E a gente tendo a fé, né, aqui, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação. Quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Então, a gente tendo essa fé, tendo, né, essa paciência e resignação, a gente tá indo de encontro, né, à felicidade mais rápido, que nem ele tá falando aqui também, em vista a felicidade mais sólida e mais durável. Não, peraí, que não é aqui, Olha, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Então, né, a gente tendo essa fé, a gente vai mais rápido, a gente evolui um pouco mais rápido, né, daquela pessoa que não tem fé, né, não é paciente com os problemas, não é resignado. E agora, na questão 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Os espíritos nos respondem: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Então, né, a gente não tem esse direito, né? Porque a gente está aqui para evoluir, né? Como eu já venho dizendo antes, né? E aqui eles também falam isso, né? E agora, 945. O que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhe teria sido tão pesada. Então, a gente precisa trabalhar na caridade, porque a gente fazendo a caridade, a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar evoluindo mais. E aí, a sensação que a gente faz a caridade vai trazer o bem-estar em nós. Lembra que eu falei lá no Evangelho? Então, a gente deve trabalhar para esquecer nossos problemas e assim os nossos problemas também vão acabando, porque a gente já não vai mais ver um problema, porque a gente vai passando de etapa, porque a gente vai ser mais pacientes, a gente vai ser mais otimistas, a gente vai ter a fé e aí talvez o problema até desapareça, porque a gente já vai estar mais otimista, a gente já não vai pensar mais no lado ruim das coisas. E agora é a questão 950. Que pensar daquele que tira a própria vida com a esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor? Os espíritos nos respondem: outra loucura, que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la,
porque daquela forma retarda sua entrada num mundo melhor, e ele mesmo pedirá para vir completar essa vida que interrompeu, por uma falsa ideia, uma falta qualquer que ela seja. Não abre jamais o santuário dos eleitos. Então, né, se a gente tiver essa ideia, né, que eu vou morrer, né, vou desencarnar, acabou os meus problemas, né, eu vou me libertar, né, eu vou ter uma vida melhor, digamos assim. Não é nada disso, porque a gente vai ver o arrependimento, porque a gente tinha que ter completado essa nossa vida, porque a gente interrompeu o nosso processo, a nossa chance de tentar nos evoluir, porque a gente não sabe, né, o que vai acontecer, tipo, amanhã. A gente não sabe, tá na mão de Deus. Então, talvez essa seja a nossa última chance. Então, sempre temos que aproveitar cada instante da nossa vida. Então, nunca ter essa ideia em mente. E agora, a questão 956, que é a última, ó. Os que não podendo suportar a perda de pessoas queridas, se matam na esperança de se juntarem a elas, atingem o seu objetivo? Os espíritos nos respondem. O resultado para elas é bastante diverso de que esperam, pois em vez de se unirem ao objeto de sua afeição, deles se afastam por mais tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e um insulto que lhe é dado com a dúvida quanto à sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura com aflições ainda maiores do que aquelas que quiseram abreviar, e não terão para os compensar a satisfação que esperam. Então, a gente fazendo isso só para, né, ver os nossos entes queridos, porque estamos com saudades deles, não vai levar a nada, porque a gente não... Desculpa, porque a gente ainda tinha uma caminhada pela frente, a gente interrompeu, então a gente vai estar ainda nesse processo, e aí talvez já tinha chegado a hora daqueles nossos entes queridos de partir, né, já desencarnar, porque talvez eles já cumpriram ali, né, o que eles tinham que fazer, já chegou a hora deles ali, né, e ainda não, ainda a gente tinha, né, uma caminhada pela frente, e a gente interrompeu ela, né? Então não vai ser esse o objetivo, né? A gente não vai conseguir esse objetivo, que é de reencontrar eles. E agora vai passar um videozinho aí pra vocês, bem curtinho mesmo, que mostra um pouco sobre as nossas dificuldades, o que acontece quando a gente quer, né, que nem isso, abreviar as nossas dificuldades, né, digamos assim. Vocês vão ver e vão entender melhor. Então, pessoal, esse foi o videozinho, ele é bem curtinho mesmo, mas ele traz uma mensagem, né, bem do nosso tema de hoje, que é quando a gente tá ali com algum problema, com alguma dor, e aí a gente, né, resolve fazer alguma besteira, que nem ali ele fez, cortou ali a cruz, né, e aí quando ele precisou da cruz, não dava porque ele cortou demais, que não tinha tamanho para poder ele atravessar ali, né? Enquanto os outros, eles foram pacientes, resignados, né? Tiveram fé em Deus, acreditou em Deus e conseguiram passar diferente dele, né? Ele não acreditou em Deus, né? Que aquele problema, né? Lá na frente tem um motivo para a gente estar passando por isso. Então, pessoal, antes da gente encerrar, eu quero falar para vocês que aqui na descrição do vídeo vai estar um videozinho da Anete Guimarães que vai complementar um pouco mais o nosso tema de hoje. Que ela fala, né, lá do sofrimento, da nossa dor. E então, bora lá, né, fazer a nossa oração. Então, continuando com os pensamentos elevados a Deus, a Jesus.
Com a sua permissão, Senhor, vamos encerrar mais um estudo da noite de hoje, com a sua oração que você nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então, pessoal, foi esse o tema de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês, né, essa mensagem do que eu entendi. Então foi isso, um beijo para vocês e que vocês tenham uma ótima semana, um bom domingo. Tchau!